Ronaldo Nazário de Lima nasceu no ano de 1976, na cidade de Bento Ribeiro, zona norte do Rio de Janeiro, onde passou a maior parte de sua infância. Vindo de uma família humilde, seu primeiro contato com futebol aconteceu no Valquíria Tênis Clube. Depois disso, Ronaldo perdeu a oportunidade de treinar no Flamengo, seu time de coração na infância, pois não tinha dinheiro para pagar a passagem de ônibus diariamente. Passou então a treinar no São Cristóvão. Lá, foi visto por Jairzinho, ex-jogador da seleção brasileira e um dos heróis do tricampeonato mundial de 70, que enxergou em Ronaldo um atacante promissor e decidiu comprar seu passe. Ronaldo foi convocado para a seleção brasileira sub-17 para a disputa do Sul-Americano, onde apesar da fraca campanha do time, foi o artilheiro da competição. Após esse feito, Ronaldo foi contratado pelo Cruzeiro. Ronaldo fez sua estreia como jogador profissional pelo Clube Mineiro em 92, aos 16 anos, onde marcou seu primeiro gol em um amistoso realizado em Portugal. Sua atuação chamou a atenção de representantes do Inter de Milão, que fizeram uma oferta de $500 mil para o Cruzeiro, valor 10 vezes maior do que o pago pelos mineiros. Mesmo assim, eles recusaram a proposta. Em 93, Ronaldo foi um dos principais jogadores da equipe. Mesmo com a pouca idade, marcou 12 gols em 14 partidas pelo clube. As boas atuações de Ronaldo fizeram com que ele fosse convocado para a seleção brasileira para a disputa de amistosos naquele ano. Em 94, o técnico da seleção, Carlos Alberto Parreira, anunciou que o garoto de 17 anos estaria no elenco para a disputa do Mundial nos Estados Unidos. Um pouco antes do Mundial, o PSV da Holanda conseguiu contratá-lo do Cruzeiro. Na Copa de 94, que foi vencida pelo Brasil, foi reserva de Bebeto e Romário, que estavam no auge de suas carreiras, e Ronaldo acabou não disputando nenhuma partida. Após a Copa, se apresentou ao PSV. Pelo clube holandês, fez 54 gols em 57 partidas, e continuou a chamar a atenção do mundo. Também foi no PSV que os problemas no joelho começaram a aparecer. Em fevereiro de 96, Ronaldo precisou passar por uma cirurgia e voltou aos gramados em abril, contrariando a recomendação médica para a recuperação lenta e gradual. Como estava se recuperando, ficou no banco de reservas e, insatisfeito, pediu para deixar o clube. Naquele ano, foi vendido ao Barcelona da Espanha. No clube catalão, Ronaldo não parou de surpreender. Fez incríveis 17 gols em 20 partidas, e no fim da temporada veio o reconhecimento. Com apenas 20 anos de idade, recebeu o prêmio de melhor jogador do mundo da FIFA e a chuteira de ouro da UEFA. Pelo Barcelona, conquistou a Copa do Rei e a Recopa Europeia, mas perdeu o título do Campeonato Espanhol para o Real Madrid na última rodada. Sem chegar a um acordo com a diretoria do clube para aumentar seu salário, Ronaldo se transferiu para a Inter de Milão. Em sua primeira temporada na Itália, Ronaldo fez 14 gols em 19 jogos. Mais uma vez, foi eleito o melhor jogador do mundo e recebeu a bola de ouro da France Football, sendo apelidado de fenômeno pela imprensa italiana. A Inter perdeu o título italiano de 96 para a rival Juventus, mas na temporada seguinte o time levou para casa a Copa da UEFA. A partir daí, Ronaldo passou a ter dificuldade de conseguir uma boa sequência de atuações. Mesmo assim, foi convocado para a disputa da Copa da França de 98, onde ficou marcado por ter supostamente entrado em campo sem condições, após ter sofrido convulsões na madrugada antes da polêmica final contra a França. Em 99, continuou em baixa e no fim do ano se machucou sozinho em uma partida contra o Lecce ao tentar roubar a bola de um adversário. Em abril de 2000, aconteceu a volta aos gramados. Ronaldo substituiu Adriano numa partida contra a Lazio e em sua primeira tentativa de drible seu joelho saiu do lugar, em uma imagem chocante que rodou o mundo. Devido à gravidade da lesão e ao histórico ruim do joelho direito, muitos acreditaram que a carreira do craque brasileiro havia acabado. Porém, Ronaldo passou por uma recuperação bastante cuidadosa e lenta, e 20 meses depois começou a voltar aos gramados. Naquela temporada atuou pouco, e viu novamente seu time, que estava prestes a conquistar o campeonato italiano, depois de um jejum de 12 anos, perder o título para a Juventus na última rodada. No Mundial de 2002, o técnico Luiz Felipe Scolari recebeu muitas críticas, mas bancou a convocação de Ronaldo, que estava longe de ser unanimidade no Brasil, pois para levar Ronaldo, outro atacante teria que ficar de fora da Copa, e esse atacante era o já consagrado Romário. O desempenho de Ronaldo naquela Copa mostrou que Filipão estava certo. Ronaldo foi o artilheiro da competição. Apenas a Inglaterra, nas quartas de final, não sofreu gol do fenômeno. Todos os outros adversários do Brasil viram Ronaldo balançar as redes pelo menos uma vez. Nas semifinais, contra a Turquia, foi decisivo e marcou o único gol da vitória. Na final, sua estrela brilhou mais uma vez e entrou para a história ao fazer 2 gols no quase invencível Oliver Kahn, que foi eleito o melhor jogador da Copa, e garantir o pentacampeonato brasileiro. Naquele ano, Ronaldo ainda foi eleito o melhor jogador do mundo pela 3ª vez. Após a Copa, Ronaldo forçou sua saída da Inter, supostamente por não aceitar receber menos que outros jogadores do clube. Tentou voltar ao Barcelona, mas o clube passava por uma crise e não pôde comprá-lo. No fim da janela de transferências, acertou sua ida ao Real Madrid. Era questionado, mesmo tendo sido eleito o melhor jogador do mundo em 2002, e só caiu nas graças da torcida depois de um hat-trick contra o Manchester, que eliminou os ingleses na quarta de final da Champions. Mesmo caindo para a Juventus na semifinal,
Ronaldo terminou a temporada como campeão espanhol e artilheiro da competição com 23 gols. Nessa época, fez parte dos Galácticos do Real Madrid, um dos mais superestimados times da história. Além dele, Figo, Beckham, Raul, Roberto Carlos, Zidane, Robinho, entre outras estrelas estavam no time. Mas essa seleção recheada de craques decepcionou e não correspondeu dentro de campo. Ronaldo fez boas temporadas até 2006, quando começou a perder espaço com a chegada do artilheiro holandês Ruud van Nistelrooy, além de sofrer críticas por estar acima do peso. Em 2006, novamente sob o comando de Parreira, Ronaldo foi à Copa do Mundo. Dessa vez, formou ao lado de Adriano, Kaká e Ronaldinho Gaúcho o quarteto que ficou conhecido como Quadrado Mágico. Na fase de grupos, nada de susto. 3 vitórias em 3 jogos, 7 gols marcados e apenas um sofrido. Nas oitavas, enfrentamos Gana, uma seleção com muita força física e garra, mas quase nenhuma técnica e habilidade. Passamos com um 3-0 sem dificuldades. Nesse jogo, Ronaldo fez seu 15º gol em Copas e tornou-se o maior artilheiro da história das Copas naquela época, deixando para trás o alemão Miroslav Klose, que só haveria ultrapassá-lo novamente na Copa de 2014. Nas quartas de final, infelizmente, a França de Zidane e companhia estava mais uma vez em nosso caminho. As seleções fizeram um jogo aberto, mas faltava pontaria. Apenas no início do segundo tempo, Thierry Henry marcou. Zidane cobrou falta na área e o atacante, livre de marcação, finalizou para dentro do gol de Dida. A seleção brasileira até tentou, mas a noite era mesmo de Zidane. O craque francês ainda deu um chapéu em Ronaldo numa disputa de bola no meio de campo, e a partida terminou 1-0 para a França, e o Brasil eliminado. Com pouco espaço na Espanha, foi contratado pelo Milan, grande rival da Inter, mas sua passagem pelo time foi curta. Ele se lesionou em uma tentativa de cabeçada e os rossoneiros não tiveram interesse em renovar seu contrato. Foram apenas 20 partidas e 9 gols. Sem contrato com nenhum clube, o atacante voltou ao Brasil em 2008 e treinou nas dependências do Flamengo para se recuperar da cirurgia no joelho, criando uma grande expectativa na torcida de que ele jogaria pelo clube. Porém, sem proposta do rubro-negro, acertou com o Corinthians. Sua estreia pelo Corinthians foi contra o Ituano, mas Ronaldo passou em branco. Para delírio da torcida, seu primeiro gol foi contra o maior rival do Corinthians, o Palmeiras. Num clássico pelo Paulistão, o Alviverde vencia por 1-0, até que aos 47 do segundo tempo, Ronaldo fez um dos poucos gols de cabeça de sua carreira. A torcida foi à loucura e o alambrado do Pacaembu não suportou a comemoração e cedeu. Ronaldo voltou a mostrar que ainda tinha futebol. Mesmo visivelmente acima do peso, levou o time à conquista do estadual, marcando 2 gols na final contra o Santos, do recém-promovido Neymar, sendo que o primeiro, em um lance que ninguém esperava, após um lindo domínio de bola, encobriu o goleiro Fábio Costa de fora da área, fazendo ali o gol mais bonito do campeonato. Naquele mesmo ano, ainda ajudou o time a conquistar a Copa do Brasil. Em 2010, o fenômeno passou a ser pouco aproveitado por causa das constantes lesões e do sobrepeso. Ronaldo passou a ser cobrado pela torcida. Mesmo sem ele, o Corinthians se classificou para a pré-Libertadores do ano seguinte. No jogo pela pré-Libertadores, ele jogou mal, assim como o restante do time, e o Corinthians foi eliminado pelo fraco Tolima, do Paraguai. Ronaldo foi duramente criticado pela torcida e imprensa. Após o ocorrido, convocou a imprensa para uma coletiva e anunciou a sua aposentadoria dos gramados. Era o fim de uma carreira brilhante, de um dos maiores atacantes da história, e que poderia ter sido ainda maior se não tivesse sofrido com tantos problemas físicos.